depois perdidos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos iniciar rezando ao Senhor, colocando o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor, pedindo que Ele nos ajude a podermos nos preparar para podermos receber a graça dos sacramentos, a graça que Ele tem reservado para nós. Por isso nós queremos neste momento entregar o nosso coração, a nossa vida, colocar a nossa família, entregar para o Senhor tudo aquilo que temos, tudo que nós temos vivido nesses últimos tempos, nestas últimas semanas, nesse mês, tudo aquilo que nós passamos. Te convido a falar com Deus aí na intimidade do coração. Você já possa ir criando esse hábito, esse exercício de poder rezar, de poder falar com Deus, deixar com que a presença dele possa te envolver, e você possa dialogar com ele, fazer na tua oração. É importante criarmos esse caminho de falar com Deus, de se aproximar, ainda que nós não possamos muitas vezes ouvir uma resposta dele, mas que nós possamos participar deste encontro com Deus, falar com ele como amigo, conversar com ele. E nessa conversa eu te convido a falar para ele tudo aquilo que você necessita, os seus desejos, suas preocupações, colocar diante de Deus toda a tua vida, apresentar para Ele e falar com Ele como um pai. Comece a rezar ao Senhor falando, meu Pai, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu quero colocar a minha vida, a minha família em Tuas mãos, a minha vocação, todo o meu coração, a nossa saúde. Tu possas continuar derramando a Tua graça, da bênção, da proteção. Por isso, vai falando com o Senhor e nós vamos deixar também que o nosso coração possa, nessa oração inicial, falar também com Jesus. Porque quando a gente fala com o Pai, e nós estamos também falando com o Filho e com o Espírito Santo, a gente fala com o nosso único Deus, que é a Trindade. É três pessoas, mas é um único Deus. E por isso também te convido a rezar para criar essa experiência de falar com Jesus. Falar, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor possa, nesse dia também, poder derramar no meu coração o teu sangue e a tua água viva, que do teu lado aberto. Eu peço que o Senhor possa resgatar e possa visitar a minha família. Tu que és o nosso Salvador, o nosso Redentor. Tu possas vir salvar e derramar a graça da redenção, a graça da tua misericórdia. Tu que tem um coração tão misericordioso, derramar a tua misericórdia sobre a minha casa, sobre a minha família. Nós também queremos falar também com o Espírito Santo. Por isso, eu te convido a falar com o Espírito Santo também, que é o nosso Deus, que é o mesmo Deus, é o único Deus. Então, nesta oração, eu te convido a olhar, colocar o seu coração em oração e falar com o Espírito Santo. Falar, Espírito Santo, eu quero poder te conhecer melhor, eu quero poder falar contigo, sabendo que tu és o único Deus, meu Senhor e meu Deus. Eu quero também pedir que tu possas, ó Espírito Santo, vir ficar perto de mim, adentrar no meu coração, na minha alma. Tu que és o amor do Pai e do Filho, derramai sobre o meu coração este amor. Então, você possa já pedir também ao Espírito Santo que ele possa adentrar no teu coração. Quando a gente faz essa oração inicial falando, se dirigindo especificamente ao Pai, se dirigindo especificamente ao Filho e se dirigindo especificamente ao Espírito Santo, nós estamos falando com o nosso único Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que ele é Trindade, nosso Deus que ele é esse mistério de amor, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, nós queremos falar com esse querido Deus desta forma, se dirigindo a ele como Pai, falando também com ele como Filho, na pessoa de Jesus, né, que se encarnou, e falando com ele com o Espírito Santo. O Espírito Santo que é
O amor é a fonte da vida, é o sopro divino, que tudo restaura, que tudo revigora. Por isso, também você pode, né, querido catequizando, falar com o Espírito Santo, falar com ele e falar: Espírito Santo, eu te conheço muito pouco, mas eu também te desejo que você possa ficar em mim, porque você é meu Deus, e é uma forma da manifestação de Deus para nós. Por isso, esta manifestação de Deus na pessoa do Espírito Santo, que é você, meu Senhor, Espírito Santo, eu te desejo também. Eu quero que você possa vir derramar esse amor, porque tu és aquele que traz o amor, tu és aquele que traz a santidade, a santificação. Por isso eu te peço, no meu coração e na minha vida. Por isso vamos cantar uma canção inicial para podermos rezar com essa canção. Essa canção foi uma das primeiras que eu toquei também já. Acho que eu toquei uma vez na catequese. Deus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Agora Jesus está aqui. Nós falamos, Deus está aqui, né? Nosso Deus Pai, né? E Jesus, que também é o mesmo Deus. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Agora o Espírito Santo, né? Que também é o único e mesmo Deus. O Espírito está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vocês conhecem a oração do Espírito Santo? Geralmente, nas catequeses, muitos catequizandos não conhecem. É uma oração que a gente tem que se acostumar. A gente... Vocês que gostam de aplicativos, é bom que eu já falo, tipo, um aplicativo para vocês baixarem. Lá tem todas as orações. Aí não tem desculpa, que quando precisar aprender a oração, você vai lá no aplicativo e confere lá. Vocês já ouviram falar do Católico Orante? Nunca ouviram falar desse aplicativo? Então depois vocês baixam no celular aí, Católico Orante. É um aplicativo já antigo, né? É bem simples, assim, mas tem muitas orações lá, tem todas as orações. E ele é muito bom, vale a pena vocês adentrarem nele, e lá eu peço que vocês possam já ir treinando já, assim, gravando no coração e na alma, vale para poder rezar assim de cabeça, a oração do Vinde Espírito Santo, né? Que eu acho que vocês já devem ter ouvido e também já conhecem. É aquela assim:
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Estamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, depois, combinado, vocês vão baixar o aplicativo, né? Né? Então, beleza. Aí vocês acompanhem lá a oração. Então, nós estávamos falando do credo, né? O que é o credo? É a mesma coisa que a nossa Profissão de fé. Profissão de fé. Isso. É isso mesmo. A mesma coisa que a nossa profissão de fé. Então, nós estávamos adentrando no credo e a gente precisa parar um pouco mais no credo, até a gente terminar o credo, para a gente entender a nossa fé. Primeiro, a gente tem que ouvir falar da nossa fé, para depois a gente aderir à nossa fé, respondendo com fé. Não é verdade? Porque a gente pode responder a uma fé se a gente conhecer essa fé, não é verdade? Então, por isso que nós estamos aqui partilhando esta fé. Vocês têm alguma pergunta sobre essa parte inicial que a gente falou, sobre o credo, ou sobre a Trindade, o mistério da Trindade? Seria importante, se vocês tiverem alguma dúvida, assim, algo que ainda não ficou muito claro, se está muito, sei lá, muito superficial, se há alguma coisa que está difícil de compreender, porque a gente pode aqui tentar iluminar vocês nesse sentido. Tem alguma coisa aí? Nada, nada? Vocês estão compreendendo tudo? Estão mesmo? Certeza? Olha que eu não estou compreendendo tudo, não. Se vocês estão compreendendo, olha, então de parabéns, porque olha, a fé ela é um grande mistério, sabe? Assim, ela é uma adesão, é um dom, né? Então, assim, por mais que a gente se aprofunde na fé, por mais que a gente conheça, uma hora que para a gente poder assumi-la, é preciso dar um salto na fé, sabe? É preciso abraçar esta fé, porque ela não é tão simples de compreender, realmente. Mas a fé, ela nos ajuda, sabe? A fé nos ajuda por quê? Porque dentro de nós há algo que Deus colocou, que deseja Ele, que deseja procura a Deus no nosso coração. Então, quando esse algo que está aqui na nossa alma, ele deseja encontrar com Deus, é uma via, um canal mais aberto, mais fácil para responder na fé. Porque Deus, Ele mesmo dá a graça para que a gente responda, para que a gente busque Ele. Então, olha só, um santo, vários santos na igreja, mas, por exemplo, Santo Agostinho, ele era alguém muito racional. Já viram falar de Santo Agostinho? E tinha uma mãe que se chamava Santa Mônica, e que ele, Santo Agostinho, era um cara, vivia na farra, na bebedeira, com muitas mulheres, na vida de festa, desregrado, é um cara vida louca. Era assim, Santo Agostinho era assim. E ele era um cara muito racional, você tá entendendo? Ele era um pensador, ele é tipo, assim, aquele cara que estudava lá para ser filósofo naquela época. A época dele foi ali nos anos 300 a 400, foi dentro desse período. Depois de Cristo, só para vocês entenderem. Aí o que acontece? Ele era muito racional, ele assim vivia pela razão, tudo tinha que ter muita lógica. Ele não tinha. A mãe dele era uma senhora muito de fé, a mãe dele já era convertida, né, ao cristianismo. E a mãe dele rezava por ele, né? Esse meu filho aqui,
tem que sair dessa vida, né? Tem que... Aí ela, todos os dias, ela rezava. A vida dela era rezar pelo filho. Ela não fazia outra coisa, né? E ela rezou tanto que um dia teve um bispo chamado Santo Ambrósio, e era o bispo da onde Santo Agostinho morava. Aí o bispo, junto com a mãe dela, conversando assim, poxa, será que a gente consegue trazer o Agostinho para perto? Aí esse bispo foi se tornando amigo, foi conversando com o Santo Agostinho e foi falando palavras bonitas. Muitas vezes Santo Agostinho acabava ouvindo o sermão dele, desse bispo, e as palavras desse bispo acabavam entrando no coração do Santo Agostinho, e ficava lá, ele ficava questionando, sabe, na sua razão, assim, aquelas palavras ficavam lá dentro. E aí, teve um dado momento na vida de Santo Agostinho que ele queria entender como é que esse povo está dizendo sobre esse Deus. Será que esse Deus ele é fácil para entender? Se esse Deus realmente ele existe, é tudo isso, eu quero entender ele pela minha razão. Aí o que acontece? Ele começou a questionar, ele começou assim a querer é, questionar sobre isso, a fazer esse questionamento. Só que quando ele começou a questionar, ele percebeu que ele não conseguia simplesmente, com seus cálculos humanos, chegar a compreender quem é realmente Deus. E aí foi por uma graça que Deus tocou no coração dele pelo Espírito Santo e ele teve uma iluminação. Ele começou a perceber que Deus estava dentro do coração dele, que Deus estava mais perto dele do que ele dele mesmo, entende? Aí ele fez até uma oração assim: Nossa, Senhor, tu me conheces mais do que a mim mesmo. Ele começou a dar um passo na fé. E aí, a fé iluminou, a fé veio como um dom que iluminou a razão dele. Ele começou a compreender aquilo que pela razão ele não compreendia, ele começou a compreender melhor pela fé. Aí a fé iluminou a razão, e quando ele percebeu que o que ele estava compreendendo tinha fundamento, aí a razão também ela, ela conseguiu se ajuntar com a fé, ela fortaleceu a fé, está entendendo? A fé ajudou com que a razão dele tivesse sentido em relação a Deus e a razão também fez com que ele aumentasse ainda mais a fé dele. E esse mesmo Santo Agostinho, a gente está celebrando hoje, nesse domingo, a solenidade da Santíssima Trindade, certo? Hoje é a Santíssima Trindade que a igreja celebra, né? Sempre a igreja faz essa solenidade, essa celebração, esse recordar da fé, de pontos muito importantes na fé. E um ponto muito importante na fé é celebrar que Deus ele é trino, é a Trindade, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que a gente está aqui destacando. É um tesouro da nossa fé a Trindade. Nunca esqueçam disso, que a nossa fé ela é um tesouro. E aí um dia Santo Agostinho, olha só, a história vai ficar legal agora. Santo Agostinho estava lá na praia, aí essa história todo mundo fala. E aí tinha uma criança lá. Eu estou contando assim, na minha versão, que é parecido com a original. Aí Santo Agostinho estava lá na praia e uma criança, né? E ele viu uma criança pegando com um baldinho, um pouquinho de água e colocando num buraco na areia. E aí ele achou interessante isso, né? Ele falou assim, nossa, por que essa criança está fazendo isso? Por que ela está pegando lá um baldinho de água e colocando na areia, no buraco na areia? Parece que ela queria colocar todo o mar, todo o oceano, dentro do buraco, na areia. Sabe? Ela não parava. Aí ele, ele começou a compreender que o mistério da Trindade
era dessa forma. Muitas vezes a gente tenta pegar um pouquinho de água do oceano para tentar colocar no buraquinho na areia. Mas que nem todo, a gente nunca vai conseguir preencher todo aquele buraquinho da areia com a água do oceano, porque ela é infinita, né? Assim, é muita água, né? Então, o que que acontece? Assim é o mistério da Trindade. Não tem como a gente querer desvendar e compreender totalmente Deus tentando colocar ele nos nossos complexos, nas nossas razões, naquilo que a gente compreende. Não tem como. Não tem como a gente tentar abarcar e compreender todo o mistério de Deus. É impossível como colocar a água do oceano num buraquinho na areia. Entende? Então, por mais que a gente consiga, né, faz aquelas piscininhas, vocês já foram na praia? Eu sou da praia, então assim, eu consigo entender isso, mas como eu sou nascido em litoral, então assim, eu cresci tentando colocar água no buraco na área, fazendo aquelas piscinas, né? Mas é impossível. Vai ter uma hora que a areia ela vai consumindo, né? Enfim, não dá para fazer. Uma hora o oceano vai acabar, a praia vai acabar adentrando ali na areia, né? Então, assim é o mistério da Trindade. É difícil a gente compreender, mas a gente pode, é, com a nossa com a nossa razão, com a nossa fé, fazer um processo de tentar se aproximar desse mistério. E é o que a gente tenta fazer nessa catequese. Giovana, quer dizer alguma coisa? Olá, tudo bom? Boa tarde, primeiramente, né? Que eu cheguei aqui um pouquinho depois. Mas, enfim, peço desculpas, inclusive, mas o almoço aqui em casa hoje quase que foi janta. Mas, enfim. E espero que vocês estejam bem, né? Não sei como foi aí bem nesse primeiro momento, mas eu queria só citar uma coisa que eu não conhecia muito, né? A história de Santo Agostinho, nem nada. Mas Essa é a minha versão, só para E ele e uma coisa que duas coisas me chamaram muita atenção, né, nessa história. Uma foi ver a fé da mãe dele, né, que desde que você escuta falar sobre Santo Agostinho, você automaticamente fica sabendo sobre a mãe dele, né, sobre Santa Mônica. E me chama muita atenção a fé que ela tinha, né, de rezar e a conversão dele se deu muito pela oração dela, né? Então, assim, a gente muitas vezes fica pensando que não vai ser possível alcançar alguma graça, ou que a nossa conversão não vai ser possível um dia, ou de alguma pessoa que a gente goste, enfim. É um exemplo claro que a gente tem, né, dentro da nossa igreja, de que a fé, ela realmente pode mover montanhas, né, de que a nossa oração é capaz de converter a nós mesmos, converter alguma outra pessoa que a gente esteja, né, intercedendo. E também a questão do amor de Deus, né? De que, cara, olha a vida que Santo Agostinho tinha, e depois de ter sido da conversão dele, ele é um dos doutores da igreja. Então, assim, é ver que se Deus consegue fazer essa conversão e milagres mesmo na vida de uma pessoa que até então era perdida, né? Vamos dizer assim, por que ele não poderia fazer isso com a gente? Né? Então, assim, é mais um dos exemplos que a gente tem, né, aos montes, graças a Deus, dentro da nossa igreja, de que sim, é possível, né? Não importa se a gente, o quão miserável a gente é, né? Porque, assim, não somos miseráveis. A, a fé que a gente tem, o amor que Deus tem por nós, ele é capaz de tudo. Então, não desistam, viu? Rezem, 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 porque é possível sim, sabe? A gente fica, ainda mais agora, nessa situação, nesse caos todo que a gente está vivendo, é muito fácil da gente se distanciar, da gente perder a nossa fé e de a gente achar que não é mais possível, nada vai dar certo. Mas sim, vamos ter fé, né? Porque graças a Deus a gente tem essa fé, e eu falo muito o tempo inteiro, todos os dias, que se não fosse minha fé eu já tinha enlouquecido nesse período todo que a gente está vivendo. Então, confiem mesmo, sabe? Rezem, peçam a intercessão sempre, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que, se Deus quiser, as nossas preces serão atendidas.
Ai, Amém. já peço só um detalhe, eu tô aqui às vezes no telefone, porque eu tô ajudando a menina a que entrou agora por último, a tentar se entrar aqui no negócio, que Ah, também não sim. sou muito boa nisso, não. Tá. Qualquer coisa pede ajuda aí pro Jails, que ele falou que tá à Eu disposição. pedi, eu pedi, porque eu falei, me socorre, porque não sei não. Então, olha só, nós então estamos falando na Trindade. Olha, eu confesso para vocês, eu quero aqui confessar o Gabriel, a Karine, a Júlia, né? Vocês vão ser meus confessores aqui. Partilhar para vocês, assim, uma inquietação minha, entende? Eu tive muita dificuldade para entender, assim, para aceitar um pouco a Trindade. Porque, assim, é complicado, né? A gente tem os Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas é como eu falei, é um grande mistério. Por quê? Porque Deus, ele existe, assim, na teologia, a gente aprende isso. Deus, ele existe desde todo sempre, né? Deus, ele é a origem e é o fim de tudo. Deus, ele não tem nem princípio e nem fim. Então, Deus, ele é o quê? Deus, ele é eterno, entende? Então, olha só, sempre, Deus sempre foi trindade, você tá entendendo? Quando o filho foi gerado pelo pai, como na trindade, ele foi gerado desde sempre, desde toda a eternidade, desde sempre, entende? Na eternidade ele foi gerado. E aí muitas vezes a gente tenta pensar e se questionar falando assim, poxa, mas a eternidade tem tempo? Porque a gente tenta conceber a eternidade com o nosso tempo. Nossa mente, o nosso modo de raciocinar foi criado para pensar em tempo. A gente foi criado num tempo e o tempo nos foi dado, entende? A gente tem a dimensão temporal na nossa mente. É difícil a gente pensar de modo atemporal, de algo que sempre é e sempre existiu, entende? Então, é assim que é a questão da Trindade, é assim que é Deus, para a gente compreender. Entende? Aí, olha só, o Filho, ele é gerado pelo Pai desde toda a eternidade, então os dois ali, entende? Essa geração é uma geração eterna, entende? É uma procedência, é uma geração eterna. E aí, o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. Então, o Espírito Santo é o amor dos dois. Eu queria falar algo para vocês aqui, um pouco assim, claro, é um pouco de teologia, mas vale a pena vocês entenderem, já que a gente está celebrando hoje a solenidade da Trindade, vou compartilhar um pouco daquilo que no seminário eles nos ensinam, né? Quando o Filho ele foi gerado pelo Pai, o filho, ele é a imagem do pai, ele é o reflexo do pai. Então, é como se o pai, olha a linguagem que os pais da igreja utilizaram, só para você entender. É como se o pai olhasse no espelho e ele contemplasse a si mesmo. Então, o filho é essa imagem contemplada do pai. Entende? O pai que conhece a si mesmo, ele se olha e nisso é, nada, e nisso surge, nisso é gerado o filho, entende? Porque ele é essa imagem do Pai, eles são da mesma substância, consubstancial, quer dizer, é uma só, é um só Deus, mas cada um é uma pessoa, um modo de falar, né? Um modo de a gente manifestar, de a gente distinguir. Por isso que é complicado, muitas vezes, a gente, quando a gente fala de Deus Pai e Deus Filho, a gente muitas vezes tem assim a tendência de querer dividi-los ou de querer assim distingui-los como se estivessem assim sendo duas pessoas separadas, mas é um só Deus, é a mesma, é o mesmo, são pessoas no modo de se falar, de a gente se referir a eles, mas é um só Deus. São pessoas distintas, sim, pessoas nesse sentido, entende? Pessoas no sentido de a gente falar assim, olha, ele é Deus Pai, e o Deus Filho. Por quê? Porque há um reflexo. Jesus, ele é o reflexo do Pai. Ele vem mostrar o Pai, entende? É como se ali a gente estivesse falando realmente dessa imagem, desse espelho, para vocês entenderem. Jesus é Deus na forma humana, não é? Seria basicamente isso. Não, a forma humana, só para você entender, a forma humana, nós temos a forma humana de Deus
na encarnação. Você entende? Uhum. Então, assim, Jesus como filho, vamos dizer assim, nessa imagem de Deus, é claro, ele já estava gerado vamos dizer assim, para vocês entenderem, no consciente de Deus, entende? Uhum. Então, é claro que, mas ali na forma humana encarnada, a gente só tem aqui quando Jesus se encarna no nosso mundo, entende? Mas já havia essa relação entre Deus Pai e Deus Filho, entende? Já desde a eternidade. Eles são um só Deus. E isso aí que está esse grande mistério de amor. Você está entendendo? Porque Deus é como Deus, ele ama-se a si mesmo. Você está entendendo? Deus, ele ama a si mesmo. Mas ele está amando a si mesmo, contemplando a si mesmo, ele está contemplando o Filho. A imagem dele que tem para nós, a imagem dele que se dá, entende? Aí nós temos a presença, a pessoa do Filho. E aí há esse amor de relação. Entende? E aí, nesse amor entre Deus Pai e Deus Filho, nós temos a procedência do Espírito Santo. Ele é esse amor, esse vínculo de comunhão. Entende? Então, assim, aí nós temos o único Deus, Trindade. Entende? Um Deus que ele manifesta esse amor. Quer dizer, resumindo em síntese, vamos dizer assim, a gente, claro, a gente não sabe o objetivo, assim, vamos tentar entender a mente de Deus. Por que ele se manifesta na Trindade? Olha, se a gente fosse pensar por uma via de reflexão, poder chegar a concluir que ele deseja manifestar e mostrar o quanto que o amor dele é pleno e é absoluto e é inigualável. E é um amor que é muito perfeito. E quando vocês sabem que na matemática o triângulo é um triângulo, eu acho que é equilátero, né? O triângulo, eu não sou muito bom de matemática, eu estou aqui tentando, mas a gente sabe que a fórmula do triângulo, ela é uma fórmula perfeita, porque são lados iguais, certo? Não são 3 lados iguais? Então, por isso que o triângulo, ele simboliza, ele representa esta unidade, essa integralidade, entende? E que representa esse amor de Deus, porque o amor de Deus é essa relação, você está entendendo? Uma relação tão perfeita, e é uma relação, como eu falei, de amor entre o Pai e o Filho, e nesse amor que os une é o Espírito Santo. E nós temos a certeza de que Deus, ele vem, e ele é Filho, e ele é o Filho, porque nós temos Jesus, entende? Jesus, ele é o Filho de Deus. Isso daí é claro na Sagrada Escritura. Então, assim, isso é claro naquilo que a gente crê na nossa fé. Jesus encarnou. Isso é fato, entende? É o Filho de Deus. Então, e quando Jesus encarnou, olha só, dá para a gente compreender muito bem a relação da Trindade. Porque por mais que é mistério, o próprio Jesus, ele manifesta a Trindade. Ele, assim, ele comunica a graça. Ele dá a nós o subsídio para a gente entender a Trindade. Por exemplo, você sabe que quando Jesus, na Sagrada Escritura, tudo isso está na Sagrada Escritura, quando ele vem e se encarna, aí ele cresce, aí ele está na sua vida pública, aí ele fala do Pai. Vocês já viram que Jesus fala muito do Pai? Quem me vê o Pai, quem me conhece, conhece o Pai, está em João, entende? Então, assim, quem permanece em mim, eu e meu Pai permaneceremos em vós, entende? Há uma relação, ele vai falando isso. Então, o que acontece? Ele está mostrando para nós que nós temos Deus Pai e nós temos ele, que é o Deus Filho encarnado. Só que não acaba por aí. Nós temos o Espírito Santo, entende? E é este amor entre os dois. Entende? É o Espírito que une, é esse vínculo, entende? É esse sopro divino. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, entende? É a presença de Deus, desse modo, dessa manifestação de amor. O Espírito Santo, ele tem o seu próprio modo de ser, o seu próprio modo de agir. Por exemplo, quando Deus criou o mundo, nós cremos em Deus Todo-Poderoso, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, né? As coisas visíveis. E aí, o que acontece? Quando a gente fala da criação, lá em Gênesis, a gente vai... Aí o que acontece? Nós temos duas coisas lá em Gênesis que é interessante. Que é, primeiro, que o Espírito de Deus pairava sobre o sopro de Deus. E nessa versão, o sopro é, é traduzido pelo Espírito de Deus. Entende? Que é esse ruá, o sopro divino. Esse é o Espírito. Então, quando Deus ele cria, o Espírito dele está ali, dando vida. Está ali, fazendo as coisas existirem. Você está entendendo? Quando Deus cria o homem, ele não sopra na narina do homem, então quer dizer, o Espírito Santo vem dar vida. É esse Espírito de Deus que veio nos dar vida. Ele soprou em nós. Olha só que interessante. Tem uma parte em Gênesis que vai dizer, né, que Deus vai dizer bem assim: só um momento, peraí. Aqui, Gênesis 1, 26, vai dizer assim: Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, com a nossa semelhança. Sabe o que significa isso? Se ele está dizendo façamos, ele está falando no plural, entende? Então existe um plural majestático aí, isso mesmo. O que significa esse plural majestático? É o plural de quem, assim, quem não está fazendo a coisa sozinha, que está tendo ajuda de alguém para fazer. Façamos. Então, tipo assim, ele fala no plural por quê? Porque ali há uma ação trinitária. Uma ação trinitária. Entende? Por quê? Porque quando a gente faz, todas as coisas são feitas por Deus. Ele cria. Deus Pai é o primeiro criador de tudo. Mas, quando a gente fala do Deus Filho, sabe por que, que ele está presente nesse façamos? Porque todas as coisas são feitas por ele, para ele e nele. E isso é comprovado na própria Sagrada Escritura. A gente está bem aqui em Gênesis, mas a própria Sagrada Escritura, ela não vai negar isso. Porque quando a gente vai lá para João, ó, lá no Evangelho de João, a Sagrada Escritura, ele vai dizer assim, eu estava lá em João, peraí, que eu não marquei com os marcadores de página. Mas assim, tá aqui, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no princípio ele estava com Deus e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. E o que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. Enfim, só esse primeiro trecho aqui já mostra que quem é o Verbo? O Verbo encarnado, a palavra de Deus, você está entendendo? O Filho é essa palavra de Deus, entende? Então, olha só, Jesus, ele, antes de encarnar, ele era o Verbo. Ele não era Jesus já encarnado, já humano lá no Pai. Só para vocês entenderem. Ele era o Verbo, era a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, assim, quando Deus ele se ama, ele tem uma, ele fala uma palavra de amor. Essa palavra é o próprio, é o Verbo. Entende? Deus cria tudo pela sua palavra, não é verdade? Façamos. Ele fala e as coisas passam a existir. Então, aí está a presença da segunda pessoa da Santíssima Trindade na criação. Estamos comprovando isso, entende? E nós comprovamos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, também que estava na criação. Por quê? Porque ele sopra, ele dá o sopro divino, essa presença de Deus, que vem como sopro que dá vida. Então, quando Deus fez o homem, ele soprou, entende? Ele insuflou. Tá aqui, ó.
Então, lá no capítulo 2 de Gênesis 7, então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo e insuflou em suas narinas um hálito de vida. Sabe o que significa esse hálito de vida? Está traduzido aqui, entende? Olha, é o termo nefesh, que designa um ser animado por um sopro vital, manifestado também pelo Espírito, pelo ruá, é o Espírito de Deus. Você está entendendo? Então, assim, aí está a ação da Trindade, quando cria todas as coisas. E todas as coisas há essa ação da Trindade. Entende? Deus, ele age dessa forma, porque ele é todo-poderoso e é o modo de manifestar a sua criação, o seu modo de criar, o seu modo de manifestar o seu amor. Entende? Seu Espírito Santo é o amor, é o espírito de amor, é esse amor entre o pai e o filho. Imagina, nós somos criados pelo amor. Coisa bonita, coisa profunda. Sabe? A nossa fé, se você for observar, ela é bonita e profunda. A gente estudando teologia, não é porque assim eu estou querendo ser padre, que tipo assim, tudo que passava no seminário a gente gostava de estudar. Sendo bem sério para vocês, nem tudo a gente absorve com amor e carinho, fala assim, nossa, como isso aqui, sabe? Todos os seminaristas do mundo que viram padres e bispos, etc, lá, todos esses, eles passam pelo seminário e tem coisas boas ali que tem coisas cansativas, mas quando a gente estuda teologia, a gente compreende que nós somos criados pelo amor de Deus. Olha, Deus nos deu o sopro da vida, e essa vida é o puro amor de Deus, a sua presença. Isso nos encanta. A gente fala assim, nossa, mas como isso é tão belo, tão profundo. Isso que eu estou dizendo para vocês, por quê? Porque isso a gente abraça pela fé, entende? Quanto mais a nossa fé, ela dá a conhecer, ela abraça, isso tudo fica muito claro para nós. A fé, ela ilumina a nossa inteligência, o nosso modo de compreender. Entenderam? Tá tudo tranquilo por aí? Se tiver alguma dúvida aí, já trabalhada, alguma dúvida, pode colocar, que a gente já ajuda e é melhor a gente resolver isso agora do que mais tarde. Então, vamos continuar. Se tiverem depois, já como eu falei, mandem mensagens. Então, beleza. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Criador do céu e da terra. E quando a gente fala Criador do céu e da terra, tudo aquilo que existe, ele criou, né? E Deus, ele é onipotente, né? Todo-poderoso. Deus, ele é todo-poderoso. Ele governa tudo, sabe? O seu poder, ele governa e cuida de tudo. O seu poder é abundante, né? E quando a gente fala da criação, só para a gente, tem coisas aqui que é interessante. Quando a gente fala da criação, a gente pergunta assim, qual é a finalidade da criação? Qual é a finalidade de tudo existir? Por que o mundo foi criado dessa forma? Poderia ser criado de outra forma? Eu estou fazendo aquelas perguntas filosóficas, né? Existe aqueles caras que são chatos, né? Que ficam fazendo aquelas perguntas filosóficas. Mas a nossa ideia aqui não é simplesmente questionar de modo filosoficamente e deixar assim, sem resposta, ou deixar vocês assim, e agora, o que eu faço? Não é esse o objetivo. O nosso objetivo aqui é poder questionar para podermos aprofundar na fé, para podermos encontrar com Deus. Esse é o objetivo, sabe? Sei lá, teria outro modo de a gente aprender catequeticamente? Não teria, mas às vezes questionar
é um caminho que a gente pode fazer para chegar e se aprofundar na fé, né? Então, por exemplo, entenda uma coisa, que tudo aquilo que a gente está falando aqui e vivendo na catequese, é Deus que está querendo falar com vocês, conosco. Deus está querendo falar por meio dessa catequese. É Deus que está querendo encontrar conosco e nos dar a resposta que nosso coração precisa. É Deus que está tentando mexer com os nossos coraçõezinhos e falar assim, olha, está na hora de a gente aprofundar na nossa fé. Está na hora de a gente dar um passo maior. Por quê? Porque não tem como a gente viver fazendo catequese, ou não tem como a gente viver a nossa vida no mundo sem finalidade, sem objetivo, sem um rumo a seguir, a gente seguindo qualquer coisa, ou a gente não entendendo nada. Muitas vezes a gente está na nossa fé lá fora, aí passa qualquer um com uma doutrina estranha, errada, sem nada de fundamento, e nos leva, e simplesmente nos ganha, e fala assim, olha só, entende? Viu como você não entende da fé, então você pode acreditar nisso aqui, que eu estou dizendo, que é fácil. Então, por isso que nós temos que crescer no aprofundamento da nossa fé, para que a gente possa defendê-la, amá-la, é para isso, entende? Para que a gente possa ter uma relação com Deus. Você está entendendo? Você vai ter uma relação maior com Deus quando você olhar para ele e falar, poxa, agora esse Deus está ficando claro para mim. Por mais que ele sempre vai ser complexo, sempre vai ser assim, entende? E sempre vai ser superior. Mas fica claro a nossa relação com ele. Fica claro de falar assim, poxa, o caminho assim, não está tão complicado, não está assim, tão impossível de chegar. Por isso que nós estamos aqui questionando, é preciso. E aí a gente estava falando da finalidade. Qual é a finalidade da nossa vida? Qual é a finalidade da existência do mundo? Olha, entenda uma coisa. Deus, ele tudo cria por amor. A resposta tudo é o amor. Eu queria, assim, sintetizar nisso. Todos os teólogos do mundo, todos aqueles que vocês forem conversar, todos aqueles que vocês ouvirem em palestra, não sei o quê, tudo vai treinar no amor de Deus. Você está entendendo? Porque o amor é a grande dimensão tão belíssima, misteriosa e profunda de Deus. O amor de Deus é aquilo que de melhor ele tem. E tudo foi criado por amor e no amor. Tudo foi criado para estar no amor. E quem é o amor? Quem é o puro amor? É o próprio Deus. Então todas as coisas foram criadas para estar unidas com Ele. Todas as coisas foram criadas para poder se realizarem nele. Sabe? Imagina toda felicidade, eu falo assim nos critérios bem humanos. Tudo aquilo que é felicidade, que você possa falar assim, é prazer. Nossa, o prazer carnal, da carne, da sexualidade, da união matrimonial, do homem e da mulher, tudo aquilo que possa demonstrar que esse prazer, essa felicidade, nossa, isso aqui é aquela felicidade maior do mundo. Até mesmo o nascimento de um filho. Uma mãe que tem um filho, um dia vocês meninas que vão ser mães, vocês vão entender isso. Uma mãe que tem um filho, ela tem um amor muito grande. Parece que aquele momento que o filho nasce, é aquele, sabe, é aquele amor que é inexplicável, o amor maior do mundo. A Neurene está no grupo aqui, ela sabe o que é isso. Entende? É um amor, assim, imenso. E aí o que acontece? O amor de Deus, o que ele tem para realizar, é infinitamente muito maior e mais do que esse amor. Entende? Então, é para isso que nós somos criados. O mundo foi criado para isso. Foi criado para proclamar as obras de Deus, para mostrar a grandeza do amor de Deus, para honrar a Deus. Toda a nossa vida, nossa existência, o mundo foi feito para a glória de Deus, glorificar a Deus. Foi feito para engrandecer a presença maravilhosa do nosso Deus. Entende? Compreende isso? Então, olha, vale a pena esse mundo, vale a pena a nossa vida,
Nem tudo está perdido. Muitas vezes você pode olhar para o mundo e falar, nossa, esse mundo não tem salvação. Muitas vezes você pode ver as coisas erradas, né? O ódio do ser humano, as coisas mais pesadas que o homem pode criar. Nada dessas coisas são maiores do que o amor e a bondade que Deus criou e colocou na alma humana. Você está entendendo? Nada é maior. Nada. Você tá entendendo? Então, assim, por mais que a coisa esteja assim, é porque a gente não pode deixar de entender que Deus, Ele nos quer com a esperança de poder olhar para Ele e falar, olha, vocês ainda nem provaram do tamanho da graça que eu tenho preparada para vocês no céu, comigo. Vocês estão entendendo? É uma coisa muito maior. E é para lá que nós estamos caminhando. Aqui na Terra nós já podemos sentir um pouco desse amor, do tamanho da bondade, dessa graça que a gente vai receber na eternidade com Deus. Eu quero ir para lá. Eu gostaria muito que vocês também quisessem e desejassem, buscassem ir para lá. Porque, assim, não tem lugar melhor é estar em Deus. Sabe por que muitos homens morreram pela fé? Até assim, a gente vai mas só você entender. Sabe por que muitos homens tiveram a coragem de morrer por Deus? E sabe por quê? Olha só, na história da igreja, muitos morreram queimados, muitos morreram torturados, perderam a cabeça, foram esfolados vivos, foram, entende? Trucidados de forma assim, muito terríveis. E sabe por que que esses homens tiveram essa força para doar a vida e morrer por Deus? E morrer em nome de Deus, morrer por Deus? Por causa do amor de Deus. Eles tiveram uma graça, um dom tão grande, vinda do próprio Deus no coração deles, que deu força para que eles pudessem entregar a vida deles, para que nada nessa terra fosse maior do que o encontro deles com Deus. Então eles já sabiam que a vida deles aqui era passageira e que a vida é um dom de Deus e que podiam triturar, podiam fazer o que fosse com eles, que o que valia era poder ter o coração constantemente, eternamente em Deus. E esses receberam uma graça muito grande. E esses estão lá na glória, estão lá diante de Deus, vivendo um grande amor, vivendo uma união com Ele maravilhosa, inexplicável. Entende? É isso, a nossa igreja ela é valiosa por isso, porque ela tem esse testemunho. Esses testemunhos são a grande força da igreja, sabia? Esse testemunho mostra que a nossa fé não é brincadeira, que a nossa fé ela é de verdade, ela é sólida. Entende? O nosso Deus está aí batendo na porta do nosso coração para poder que a gente possa abrir e um dia que a gente conseguir, olha só, sentir, mas não é só sentir, é vivenciar com a fé esse amor de Deus, nunca mais nós vamos ser o mesmo. Entende? Vocês nunca mais vão ser o mesmo. Deus ainda tem muito a fazer no coração de vocês e Deus quer fazer muito no coração de vocês. Mas é preciso deixar que Ele realize essa graça. É preciso deixar que Ele seja o condutor. Entende? Então, alguma pergunta? Sempre vou perguntar se alguma pergunta, porque se tiver, pode perguntar. É bom ouvir vocês também, né? Quando a gente fala dessa finalidade, por que que o mundo e a criação eles andam assim? Por que eles andam tão longe, parece, de Deus, né? Do Criador? É por causa do pecado. E depois nós vamos entender melhor essa dimensão. O pecado, ele causou uma desordem. Sabia? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Revelar segredo dos psicólogos e psiquiatras. Para vocês compreenderem que existe uma resposta para tudo. Uhum. E olha só,
é interessante que a nossa fé, ela consegue entender por que há tantos problemas na alma humana em relação a problemas psicológicos, problemas traumáticos, diversos problemas na alma do homem, porque são consequências dessa desordem causada pelo pecado, entende? Há uma Mas da desordem. pessoa ou do mundo? Oi? Mas da pessoa ou do mundo? Então, essa desordem, olha só, o pecado, hein, isso é interessante, boa sua pergunta, porque o pecado, ele não só causou uma desordem na alma humana, mas ele causou uma desordem no mundo. Você está entendendo? O nosso mundo também, ele hoje, do modo que ele é, a gente fala assim, poxa, mas o nosso mundo, ele é também, ele não é eterno. E ele, por mais que tenha muitas coisas perfeitas, o nosso planeta, a gente fala do nosso mundo, nosso planeta, né? Ele também foi afetado por esse pecado, foi afetado por essa desordem, entende? E quando isso aconteceu, essa desordem na natureza, essa natureza não só afetou a natureza humana, mas afetou a natureza do mundo inteiro. Então, o mundo também, ele há de ser, vamos dizer assim, tudo há de ser transformado no último dia final, entende? Quando Deus, na sua segunda vinda, na pessoa de Jesus, que a gente espera, que essa é a grande promessa que quando Jesus veio, ele falou que haveria esse juízo final, haveria essa segunda vinda, entende? Então, o mundo, ele vai ser transformado, entende? Porque haverá vamos dizer assim, haverá o desfecho final dessa desordem, entende? Tudo será ordenado, tudo será reorganizado. Quando todas as coisas voltarem, quando todos nós vamos, quando chegar esse momento final, todos nós vamos estar para Deus, vamos estar em Deus. Aí o que acontece? O mundo também vai ser transformado. Isso está na palavra de Deus. Só para vocês entenderem que não é isso daí é palavra de Deus, é a Sagrada Escritura que é a palavra de Deus. E aí o que acontece? Haverá novos céus e uma nova terra. Isso está na palavra de Deus. Entende? O livro do Apocalipse nos vai dizer isso. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós teremos um novo, vamos dizer assim, um novo mundo em Deus. Entende? Haverá uma nova dimensão de mundo. Só Deus, é um mistério de como as coisas vão ser. Você está entendendo? Mas tudo isso aqui vai passar. Pode ter certeza disso. O nosso mundo há essa desordem também na sua natureza, da criação dele, consequência do pecado, e que tudo isso vai passar, entende? Futuramente. Toda essa terra vai passar. Aí haverá novos céus, uma nova terra, entende? E tudo isso vai estar plenamente realizado em Deus. Essa é a grande promessa, essa é a grande graça que a nossa igreja sempre prega, que a nossa igreja vive, e que essa é a fé. E não só todos aqueles que são cristãos, entende? Que tem a palavra de Deus, isso é a revelação do próprio Deus. Entendam isso, entende? A gente já está falando de um tema aqui que é importante, que é avançado, mas que é realmente essencial na nossa fé, entende? Porque isso é aquilo que a gente professa na nossa fé. Nós cremos na vida eterna, entende? E a vida eterna é essa, é uma vida em Deus. Tudo será novo em Deus. Céus e terras passarão, a sua palavra não passará. Entende? Alguma dúvida? Pode perguntar. Se tiver alguma dúvida ainda nesse sentido aí. Eu não sei se consegui te responder a pergunta, assim. Rapaz, eu quero saber por que eu ainda tô nesse mundo aqui, desse jeito, nessa desordem, e não tô nesse outro que tá perfeito em Cristo.
Por quê? Mas vamos chegar lá, com a graça de Deus. Amém. Olha, um tema importante de a gente tratar é a providência divina. Sabe o que é a providência divina? É que Deus, ele sustenta a criação. Ele não abandonou o mundo e nem o homem assim, sozinho, sem a ação dele. Deus, ele não cessa de conduzir, de sustentar, de amar a sua graça sobre nós e sobre o mundo inteiro. Deus está sempre nos dando as suas graças. Entende? Mesmo que às vezes a gente não perceba, né? Mesmo que a gente não perceba. E muitas vezes a gente não percebe. Entende? Sim. Ele está fazendo isso. Entende? Deus não abandona a sua criação. Ele não é alguém que fala assim, olha, eu criei ali, agora ele se vira. Não. Ele está sempre presente. Isso é providência. Entende? Deus está sempre acompanhando a gente. Isso é prova de amor. Olha, sabe o que mais encanta em Deus? É porque, assim, tem muitas músicas que falam assim, aí você fala assim, parece que é muito melosidade, falar assim, eu quero me apaixonar em Deus, não sei o que, Deus é um apaixonado por nós. Olha só, isso não é melosidade, isso é a pura verdade. Sabe por quê? Porque Deus, que nos sustenta o tempo inteiro, que nos conduz, que está sempre velando por nós, é alguém que está plenamente apaixonado por nós, pelos seus filhos, pela sua humanidade que ele criou. Isso, olha, é um grande amor. E a maior prova de amor de Deus, qual é a maior prova de amor de Deus? Vamos dizer que no início da criação nós temos uma maior prova de amor de Deus. A maior prova de amor de Deus é Deus nos ter dado a vida. E nessa vida ele nos deu a graça da liberdade. Eu sempre vou dizer isso. A liberdade também foi algo que Deus falou assim, olha, eu não quero que eles me amem aprisionados. Eu quero que eles me amem com o coração deles, querendo me amar. Entende? Deus não obriga, não faz a gente marionetes para amá-lo. Ele quer que o homem responda a esse amor. Ele mostra o amor, dá tudo, fala assim, olha, para a gente viver esse amor, eu só quero que você possa viver esse amor. E aí o homem é chamado a responder esse amor de Deus. E a maior prova de amor é o dom da vida. Nossa, Deus é maravilhoso. Entende? Isso é prova que nos ama. E nos escolheu. Cada um de nós, do jeito que nós somos. Ele nos escolheu, nos quis assim, dessa forma. Todo mundo aí é bonito, belo, lindo, demais. Todo mundo tem uma beleza maravilhosa de Deus, porque Deus quis a gente assim, entende? E Ele nos ama assim, do modo que nós somos. E nós devemos nos amar como Ele nos ama. Tá entendendo? Se nós entendermos isso, amarmos a Deus como Ele nos ama, vamos ser muito felizes. Entende? E qual é a maior das maiores provas, vamos dizer assim, a prova das provas de amor de Deus? Alguém sabe? Vamos lá. Vamos ver que alguém Ele dá acerta. seu filho unigênito para morrer por nós. Isso, garotinho. Golaço olímpico. Sabe? Rapaz, muito bem. Joga muito bola demais. Vamos lá. É isso mesmo. Jesus é a maior prova de amor. Ele é o próprio Deus que se encarnou para morrer por nós. A gente nem merecia. Ele falou assim, olha, essa humanidade eu faço por amor. Porque eu amo eles. Não quero eles perdidos. Não quero eles dessa forma. Entende? Eles podem, muitas vezes, me negar, me trair, fazer tudo. Como eles vão fazer? Cuspir em mim, queimar as minhas igrejas, queimar o meu corpo santo, fazer profanações e diversas coisas. Olha só. Pesado, forte, dolorido, sabe? Mas Deus, Ele nos ama assim. Acima de tudo, Ele nos perdoa, é um Deus misericordioso, espera por nós, quer a nossa salvação, quer o nosso bem. Você está entendendo? Quer o nosso coração perto dele. Essa catequese só tem finalidade nisso. Você está entendendo? A gente está aqui, reunidos aqui, a gente está entendendo, buscando entender que Deus, ele nos chamou aqui porque nos ama. Há muitas pessoas que não estão aqui, mas Ele nos escolheu para podermos crescer, termos a oportunidade de
dele, de amar. Isso é forte demais, sabe? Um Deus como esse, entende? É inigualável. A gente não tem como entender. É um amor que nos constrange. O amor de Deus, ele nos constrange, entende? Nos leva a responder com amor. E vocês querem amar mais a Deus? Vocês desejam se aproximar mais de Deus, desse amor dele? Vocês desejam crescer nesse amor com ele? Porque ele está ansiosamente esperando pela gente. E não vai cansar de esperar. Então, Criador do céu e da terra, né? Todas as coisas visíveis, creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Quando a gente fala unigênito, alguém sabe o que significa a palavra unigênito? É filho único. Isso, filho único. Primogênito? O primeiro mais velho. Isso, muito bem. Primeiro, rapaz, o Gabriel aí, rapaz, acho que você já fez o seminário, acho que você já fez seminário, isso não tá falando, mano. Eu acho que sim, sei lá, né? Mas qualquer coisa, cara, o seminário tá lá, se quiser. Tati, mas creio em Jesus, seu único filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Olha só, Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Tá vendo a ação trinitária aí de Deus? Quem é que mandou? Quem é que enviou? Jesus, ele é o enviado do Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai. Quem é que deu a vida à encarnação de Jesus? Quem é que fez com que ele se encarnasse? Quem é que fez essa grande graça, dessa união? Olha só o que eu vou falar. Isso é teologia. União do verbo com a humanidade. Porque ele era o verbo, certo? Certo? Então, olha só, a pessoa do verbo. E se encarnou. Pegou a humanidade. Se tornou homem. E aí o que acontece? Ele nasceu mulher, chamada Maria. E ele nasceu com uma alma humana, com um corpo humano. Mas na sua alma humana, ela era só humana? Não. A alma dele é divina, né? Ele é Deus e homem. Entende? Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é verdadeiramente homem, corpo e alma humana. Ele é verdadeiramente Deus por causa da sua divindade. A divindade, ela não tira a alma humana. Ela vem fazer uma união, uma unidade. Você está entendendo? E quando na Terra ele é Deus e sendo homem, ele agiu só como Deus? Não, ele agiu como homem sendo Deus. Então o que acontece? Só que ele não prevaleceu da sua dignidade, da sua, assim, não prevaleceu do seu ser Deus sobre a sua humanidade. Você está entendendo? Ele não assim, como se diz, agora que eu sou Deus e homem aqui, eu vou agir só como Deus. Eu vou pegar aqui e vou fazer, vamos dizer assim, eu vou se manifestar só como Deus. Eu vou mostrar assim, que aqui os meus poderes de Deus, eu vou, tipo assim, totalmente agir somente sendo Deus aqui. Já para mostrar que, olha, eu sou Deus, então já vou chegar chegando, vamos dizer assim. Ele não agiu assim, né? Ele agiu como homem, mas em alguns momentos a sua divindade ficou manifestada. Ela foi visível.
Por quê? Porque você sabe que Jesus, ele andou sobre as águas, né? Certo, né? Jesus transformou a água em vinho, certo? Sim, Ele fez vários milagres, curou paralíticos. O que mais que ele fez? Fez tanta coisa, né? Ele curou Multiplicação cegos, dos pães, dos peixes. multiplicação dos pães. Imagina. São coisas sobrenaturais, né? sim, Uhum. O humano poderia fazer isso assim? Não, porque isso é algo divino, né? Isso é uma ação sobrenatural de Deus. Então, assim, olha o que eu vou dizer. Quando a gente vê alguns milagres aí realizados por santos, por pessoas, fala assim, mas tem pessoas que falaram que, né? Teve pessoas que realizaram umas coisas assim. Então, eles seriam deuses? Não, eles não seriam deuses. Eles foram usados por Deus pela graça de quem realiza os milagres, quem realiza essas graças sobrenaturais é Deus, é o próprio Deus. Entende? Então, Jesus, ele foi um homem como nós homens, mas em alguns dados momentos ele manifestou a graça de Deus para o povo. Ele manifestou o poder sobrenatural, os milagres, entende? Então, uma coisa, sabe por que a gente está falando isso? Porque na Igreja Católica, só para vocês saberem, vale a pena entender que existiu muitas heresias, heréis, como já tinha falado uma vez. Houve aqueles que negaram, falando assim, Jesus era só Deus na Terra, era só divindade. Teve uns caras que acreditaram piamente nisso. Teve os caras que acreditaram que ele era só homem. Não, ele era só homem, que ele, quando ele veio assim, ele nem agiu como Deus, ele, sei lá, ele nem era, entende? Teve umas pessoas que negaram, uns negaram a divindade, outros negaram a humanidade. Entende? Havia várias heresias. Por isso a igreja sempre atestou. Creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Entende? Nascido do Pai, antes de todos os séculos. Olha só, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro e de Deus Deus. verdadeiro. Quer dizer o quê? Ele é da mesma substância de Deus. Ele é Deus. Tá afirmando. Gerado, não criado. Consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, para nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Olha só. Isso para dizer o quê? Deus se fez homem. Entende? Claro, a igreja sempre defendeu isso, que é importante defender. Isso é dogma de fé. Quando vocês ouvirem falar de dogmas, vai falar assim: e vocês têm uns dogmas aí, vocês falam, o quê? Dogma? O que é isso? É uma marca de cachorro? Alguém pode pensar assim, né? Porque assim, dogma, o que é dogma? Dogma é uma verdade de fé defendida pela igreja para falar assim, olha, isso aqui ninguém vai negar, isso aqui é a nossa doutrina. Incontestável. Incontestável, tá aqui, ó, carimbado no cartório 3 vezes, autenticado, xerocado. Entende? Isso é dogma, entende? É uma verdade que nem os papas, olha aí, nem os papas podem mudar. Forte, você está entendendo? A nossa igreja não é brincadeira. A gente tem um tesouro da fé, coisas belíssimas. Você pode ter orgulho da sua igreja. Eu tenho orgulho da minha igreja. Você também deve ter orgulho da sua igreja. Fala, nossa, é assim? Aí eu, pois é. Entende? A nossa igreja é assim. Então, não tenham vergonha e medo da nossa igreja. Defendam ela, abracem, fala assim, ninguém vai falar mal da nossa igreja não, mano. Se alguém falar, pode saber que a gente vai para parte. A gente vai por Entendi, a gente vai defender. Vamos ser os... Eu estou fazendo aqui que nem o padre Paulo Ricardo, né? Nós vamos ser, então, os... Como é que é? Qual que era a palavra mesmo? Os apologetas. Nós vamos ser os apologetas. Os apologetas, se você não sabe o que significa a palavra apologeta, apologeta significa os defensores da fé, aqueles que estão ali preparados para defender, puxa a espada assim, ó,
agora você vai ver, estamos com a palavra aqui, vai encarar? Brincadeira, galera. A gente não precisa chegar a tanto também. Ai, mas enfim, a nossa catequese já está chegando ao fim, a gente tenta não passar de 1h30, né, para não cansar demais, porque já passamos mais de 1 hora, mas Eu é tenho uma importante. curiosidadezinha para falar. Sim, Eu estava lendo a Bíblia essa semana com meu pai e aí eu achei uma coisa curiosa. Você que falou que sobre Jesus, né, ter vindo à Terra como homem, mas sendo Deus do mesmo jeito. E tem uma passagem em Mateus 17:24 que fala que Jesus pagou imposto. aham, Ele veio à Terra como homem e ainda pagou imposto, entendeu? pois isso é uma coisa aí, olha, você pode culpar Pedro aí, porque tipo assim, porque ele, assim, isso não ia acontecer se Pedro, assim, Pedro foi questionado lá, né? O seu mestre não paga imposto, que não sei o quê. Aí Pedro falou, ele paga, sim, paga. Aí o que acontece? Depois Olha lá, Jesus chegou lá, falou para ele, Pedro, agora tá bom, já que você nos colocou nessa, né? Então, você vai lá, vai pescar, aí o primeiro peixe que você pegar, você vai encontrar lá na boca dele uma moeda. Aí pague por mim e por ti esse imposto aí. Sabe de cor o Aí, negócio. hã? Você sabe Pois de é. cor a passagem. Não, é porque a gente lê muita Bíblia, sabe? Nossa vida é conhecer a Sagrada Escritura. Então, tipo assim, tem muita coisa que eu mesmo estou tentando já fechar de ler ela todinha, né? E olha só, a gente deveria ler ela muito mais, mas assim, eu já li o Novo Testamento várias vezes, o Antigo Testamento, eu confesso a vocês, estou terminando de ler, assim, não é fácil, né? Assim, ele é grandinho a Bíblia, né? E eu estou lendo e estudando, né? Assim, eu leio estudando e rezando. E aí o que acontece? Eu já faço as duas coisas e aí eu levo mais tempo, né? Mas é interessante, essa passagem, assim, é um mistério também, porque, assim, depois ele fala, olha, tem uma hora que ele é questionado lá, e aí ele fala, devemos pagar esse imposto a quem? Aí ele fala, dai a César o que é de César, né? Dai a Deus o que é de Deus. Isso para deixar bem claro que a fé, ela é algo que a gente tem que entender. Nós estamos vivendo a nossa fé e devemos viver ela sabendo que tudo é para Deus. E aquilo que é do mundo é do mundo. Aquilo que a gente tem que saber separar as coisas, entende? Então, assim, Deus, é claro que, olha só, para a gente entender, Jesus, ele é do reino superior. O reino dele não é deste mundo, entende? Então, você vai cobrar imposto de um rei, que o reino dele nem é deste mundo, você está entendendo? Então, assim, ele se submeteu ao nosso mundo. Olha só que interessante. Ele passou por isso, para mostrar assim, olha, eu estou aqui com vocês, entende? Então, mas a gente sabe que o mundo foi dado para vocês, entende? E os impostos e as coisas que tem para se pagar é para o bem de vocês. Não deveria ser para uns ganharem acima dos outros no sentido de poder absurdo, de querer assim se colocar o poder em cima dos outros, dos mais fracos, entende? Obrigar e prender e fazer o mal, entende? Se tudo foi dado por Deus, ele quer deixar bem claro que, olha só, se aquela moeda era de César, é porque são coisas feitas dos homens. Há coisas que Deus deu para todos. Deus deu o mundo para todos. Deus deu a terra para nós. Até se você for ler os documentos da doutrina social da igreja, vai dizer: todos têm direito de propriedade. Todos têm direito de ter. Você entende? O nosso mundo foi feito para todos os homens. Não tem uns excluídos. Fala assim: ah, não, esses seres humanos aqui, ó, o planeta é só dessa parte aqui. Esse outro povo aqui, que nem deveria estar nesse planeta, tem que pagar imposto, tem que ser preso, tem que morrer, tem que apanhar. Entendeu? Onde está a nossa humanidade como irmãos? Muitas coisas, essas desigualdades sociais, fruto de ganância, fruto de muita coisa. E que o homem
não sabe equilibrar as coisas, não sabe buscar a justiça, o bem comum, a paz, a solidariedade, entende? Se o mundo fosse mais solidário, as regras morais, éticas e as leis universais do mundo, dos países, das nações, seriam muito bem diferentes. Seria um mundo harmônico, em todos se amando, se ajudando, entende? A gente não está falando aqui de comunismo, a gente está falando aqui de ajudar no sentido assim de subsídio, de poder assim, de a gente não ver os outros passando fome, a gente poder ajudar com que o outro tenha dignidade, com que o outro tenha a oportunidade de se sustentar, de lutar, de buscar o que é dele, de buscar o que é seu. Isso não é comunismo, nem socialismo. Isso é caridade, isso é solidariedade cristã. E é isso que Jesus está querendo ensinar em todas as suas passagens. Está querendo ensinar isso a nós. Entende? Então pensem nisso. Vocês que estão se preparando aí para o mundo, para vocês entenderem também as coisas do mundo, da sociedade, vão ser agentes públicos, vão ser funcionários, vão ser desse ramo todo. Vocês têm que entender que a igreja ela tem uma doutrina social que ela busca sempre o bem e a justiça dos homens. E a justiça atualmente dos homens não tem sido a justiça que a igreja está sinalizando que ela tem para a nossa humanidade. Então, devemos lutar por ela. Essa é a nossa missão nessa terra. Enfim, acho que já falei demais. Se alguém tiver alguma outra pergunta, a gente pode até deixar para a próxima catequese. Mas, olha, é importante. Vocês pensem, reflitam sobre a coisa, criem questões. É bom que quando vocês criam questões, fica dinâmica. Eu não penso tanto em falar aqui só, né? E a gente vai crescer também. Surgem perguntas como, olha, o Gabriel, perguntas muito boas, importantes. Entende que a gente chega a conclusões valiosas, né? Então, Eu posso fazer uma pergunta também? Sim, Claro. pode fazer. Que assim, isso tá na minha cabeça já tem um tempo, pode até ser meio besta, mas eu não sei. Quando eu estava lendo Marcos, no momento em que Jesus é crucificado, né? Eu queria saber se Pilatos ele é considerado também um traidor. Porque no momento em que ele vai conversar com Jesus e também com os que levaram Jesus até ele diz que não havia motivo para acusação e no final ele acaba até acreditando na palavra de Deus, que ele era o rei. Enfim, eu queria saber. E também pelo que ele mandou colocar na cruz, né? Que era rei dos judeus. Uhum. Eu fiquei com isso. Se ele foi julgado como traidor também. Essa sua pergunta, muito inteligente e muito boa, de verdade, assim. Me colocou na parede. Realmente assim. Mas eu vou dar uma escapada dessa pergunta por enquanto. Ele vai estudar, a gente vai estudar. Porque faz parte, né? Olha só. Eu gosto assim, quando a coisa começa a esquentar com o fogo das perguntas, porque assim, a gente cresce nisso, né? Sim. A sua pergunta ela é muito valiosa e é muito, assim, tem um quê de interpretação da tradição teológica, de coisas aí, de alguns padres da igreja que viram, entende? Então, assim, muitas visões sobre um foco só. Então, assim, eu preciso de um tempinho para me preparar para responder isso. Mas eu trago essa resposta na próxima catequese, sem falta. E é bom que a gente vai crescendo. Depois dessa passagem, que aí todo mundo dava uma lida e discutia na próxima aula. Estou com ela aberta aqui. Eu acho que é bom vocês começarem a ler do início, né? João 18, 28. Tá. João 18, O momento 28. assim, mais exato, o momento mais exato eu acho que começa no 36. João 18, 36. João 18. Beleza. Tá, beleza. Eu vou anotar aqui e pode ter certeza que vamos trazer a resposta na próxima catequese. Tá bom? Tá. Então... Todos estamos ansiosos pela resposta. A Neurênia mandou ansiosa pela resposta. Todos estamos. Pois é, eu também estou ansioso pela resposta. Mas assim, eu tenho uma ideia de resposta, mas eu posso errar também, né? Sim. Então, assim, é melhor eu confirmar se o que eu estou pensando é o certo,
que aí, né, na dúvida, aí eu já chego aqui com a resposta total. Aí se eu vou ser bem sincero, se for o que eu tô pensando, aí eu vou falar para vocês, olha, era o que eu tava pensando, mas se não for, eu falo assim, realmente, isso me ajudou também a ter uma visão melhor sobre a coisa. Mas, obrigado, pense... Você também mande escrito no grupo a pergunta de novo também. Tá, qualquer Que eu tinha coisa... até colocado num post-it aqui, que eu vou perguntar ainda. Ah, sim, tá, então depois você me manda também, manda no grupo, beleza? Isso. E pensem sobre, façam perguntas assim, pensem, ou não precisa ser tão, assim, poderosa como a da Karine. Pode ser perguntas mais simples também. É porque Mais às vezes a gente fáceis. fica pensando assim, se eu não conseguir formular uma pergunta tão, assim, potente, pensem, podem pensar perguntas simples também, coisas assim bem, entende? Toda pergunta é valiosa, tá bom? Então, vamos encerrar rezando. Eu vou rezar essa oração final, uma Ave Maria, mais rápido para mim, porque eu tenho um compromisso. Isso pode me causar um atraso ali. Então, vamos agradecer Nossa Senhora por essa catequese e pedir que ela nos dê a graça de perseverar, né, em cada encontro para podermos fazer a vontade de Deus, que Ele é o nosso Pai, que Ele é a Trindade, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim a gente é batizado, assim a gente professa a nossa fé. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estivemos reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado pela paciência. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Escrevam as dúvidas e mandem depois. Beijos. Fiquem com Tchau. Deus. Boa Tchau. tarde.